gravando. Pronto, está gravando. Gente, boa noite a todos vocês que vieram para a nossa mesa. É, eu queria, antes de tudo, antes de começar, né, de partir para, enfim, conversarmos sobre o tema, agradecer a Elis e a Sophie que toparam. Mandei mensagem para as duas, assim, ei, loucas, vamos falar sobre fanfic? E as duas toparam, assim, então muito obrigada a vocês. São duas mulheres que eu admiro muito, que eu acompanho o processo delas também de pesquisa, de escrita, né? Então, é muito bom estar aqui com vocês, dividindo essa mesa. A dinâmica vai ser basicamente uma conversa também, né, sobre o universo da fanfic, sobre ser fã também, que eu acho que isso é importante para as mulheres, né? É, e eu vou começar falando bem rapidinho sobre o porquê desse tema, e depois eu vou passar para as duas estrelas da noite, né, gente, que são autoras de fanfic, que vivem esse universo, que tem páginas onde divulgam, sigam elas também, depois eu vou deixar o arroba das duas. Mas, enfim, o tema da nossa mesa é Autoria em Disputa, a fanfic como território de reinvenção literária feminina. Nós estamos num ano do clube que nós vamos começar a pensar também, né? Pensar sobre fazer coisas, ter sonhos e uma imaginação que ultrapassem as margens, né? E eu acho que a fanfic é esse universo que ultrapassa as margens do que é dito como literatura, né? Ninguém consegue enquadrar ainda muito bem, principalmente porque a grande maioria das pessoas que escrevem fanfic são mulheres, né? Então, eu acho que tinha tudo a ver com o tema que a gente vem explorando nos últimos anos no clube e também quer explorar para os próximos anos, né? Da gente ocupando espaços, criando narrativas, né? E também fazendo contato com algo que é cortado das mulheres muito cedo, né? Que é o universo do lúdico, da felicidade, do grito, né? Da brincadeira. Então, eu acho que tem tudo a ver com o tema que a gente queria propor hoje para vocês também, mas falar sobre essa disputa de autoria também, né? Esse ano no Brasil a gente teve muitas discussões, né, sobre o que era ou não literatura, teve polêmicas, teve gente, né, dizendo que tal e tal autoras não eram literatura, então eu acho que a gente está dentro desse fluxo, né? Quase uma redação do Enem. Mas, enfim, eu vou apresentar rapidamente aqui, antes de passar para elas, só para a gente pensar um pouquinho. Para quem não me conhece, eu acho que quase todas me conhecem, né, que são do clube, mas meu nome é Suzana Veiga, eu sou doutora em História, né, e sou mediadora do Clube Teoria Feminista Ontem e Hoje, que está na organização desse evento, que já está acontecendo pelo segundo ano, e dentro do clube a gente faz diversas iniciativas, né, justamente para que as mulheres possam ter espaço para criar, para que as mulheres possam ter espaço de exercitar a criatividade, a imaginação e o sonho, né? É, enfim, e para isso também nasceu a revista Ginetopia, que está aí desde 2024, que é dentro do clube também, assim como o segundo webinário que está acontecendo agora. Para falar de fanfic, eu acho interessante a gente falar do que é cânone também, né? Então, eu vou falar rapidamente a definição que é dada se você abrir qualquer site da internet, e pensar, primeiramente, que cânone, né? Que regras, quem define, na verdade, o que vai ser colocado como a literatura, como literatura erudita, como o que importa, né? Em um mundo masculinista, do patriarcado e patriarcal, são os homens que vão definir na maioria das vezes, né? Não à toa, várias das autoras da teoria feminista falam da importância da gente combater essas ideias pré-moldadas do que é ser autor, do que é ser escritor, do que é literatura ou não, já que isso vem da construção masculina de mundo, né? Virginia Woolf, que a Elis ama, inclusive, né? Ela é fangirl da Virginia, é, é uma dessas autoras que falam sobre isso, né? Fazem esse debate, né? Sobre a ideia de gênio também, né? Porque nenhuma mulher é gênio, né, gente? Só os homens, impressionante. E então a definição para cânone é de que refere-se a um conjunto de regras, padrões ou obras consideradas autênticas e fundamentais em diversas áreas, como religião, literatura, música e cultura pop, né? Porque até na cultura pop também a gente vê o que é considerado
interessante, o que é considerado legal, né? Que você não tem vergonha, né, de estar dentro daqueles fandoms, né? Como, por exemplo, Star Wars, entre outros, e outros, né, que são o que está fora do cânone geralmente é considerado menos importante, é considerado ruim, é considerado medíocre, e geralmente essas associações são feitas para as coisas que as mulheres fazem, para os fandoms onde as mulheres estão, né? Ou seja, para esses grupos de fãs, para essas coisas produzidas por mulheres, né? Então, primeira coisa, questionar o que é fandom. E a ideia de fanfic também, né? Vários livros na história que foram escritos por autores que hoje são consagrados como clássicos são o que nós poderíamos chamar de fanfic, né? Romeu e Julieta é um deles, Otelo também, Shakespeare é um grande de um fanfiqueiro, né? Então eu já coloquei ele aqui de cara para a gente ver que um dos nomes mais consagrados, né, da literatura era um grande fanfiqueiro. Alexandre Dumas, que é um dos meus autores favoritos, também era outro grande fanfiqueiro, né? Ele escreveu Os Três Mosqueteiros inspirado numa obra semi-autobiográfica chamada As Aventuras do Senhor D'Artagnan, se eu não me engano. Então, assim, para a gente também entender, né, que muitas vezes o que é uma fanfic escrita pelos homens, né, por homens, depois, esses homens depois vão ser consagrados e essas obras deles vão fazer parte desse cânone, enquanto muitas mulheres escrevem obras incríveis e geniais, né, e maravilhosas, e são colocadas como, isso é coisinha de mulher, isso não é tão bom, o texto não é tão bom, é soft porn, né, chamam isso, né, então, livro para a dona de casa ler, ainda tem isso, né, então, cheio de estereótipos e estigmatização, esse universo, né? E a gente queria falar justamente sobre isso. Enfim, e eu vou fazer, eu estava dizendo para as meninas, né, que para começar, para as meninas falarem, eu vou começar com uma ordem que a gente tem dentro de bancas acadêmicas, né? Então, como eu e Sofia estamos em Pernambuco, a gente vai dar a palavra primeiro à convidada, né? Que é a Elis, que está em Campinas, em São Paulo. Eu vou ler a mini bio da Elis aqui. A Elisa é doutora em História e fanfiqueira, é pesquisadora da Era Moderna e do Brasil Colonial, né? A gente estuda o mesmo período quase, né, Elisa? Trocamos muitas figurinhas sobre isso, ela estuda História das Mulheres também. No mestrado, ela estudou História da Ciência e Alteridade, e no doutorado, História das Mulheres na Guerra, inclusive sobre a Guerra Holandesa, né, que houve aqui em Pernambuco. Seu interesse por fanfics cresceu a partir de doramas, depois do K-pop. Ela é ARMY, D.O.B. e fã de Virginia Woolf, né? Tem que ter um nome para o fandom da Virginia Woolf, gente. Wolfianas. Eu Mas gosto, enfim, por ali, mim. né? Inclusive aqui, você já estava mostrando a coleção, ela está aqui do Né? lado do Tai, tá? Olha Então, assim, aí. só para provar que realmente ela faz Duas lendas parte. reunidas. Golfinhas, adorei. Então, Elis, eu vou deixar algumas perguntas aqui, mas você pode ficar bem à vontade para falar, né, o que você trouxe, mas, assim, me fala um pouco, assim, tanto sobre como você entrou nesse universo das fanfics, de escrever fanfic. A Elis publica também as fanfics dela em uma plataforma, né, que quem é fanfiqueira conhece, que quem é de algum fandom conhece, que é o Wattpad, né, e também a Elis debate bastante, né, no perfil dela sobre essas questões relativas a ser uma fã, porque geralmente dizem que a gente é histérica, né, maluca, descerebrada, só porque a gente está dando gritinhos em show, seja homem ou seja mulher, seja da Taylor Swift, seja do Backstreet Boys, seja dos BTS, né? Então, queria que você falasse um pouquinho do seu envolvimento, de como você começou a discutir isso também na internet e o que mais você quiser falar também, estamos aqui prontas. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, adorei a ideia da mesa, já tinha falado para você, inclusive a ementa, achei assim sensacional. Nem parece que a gente veio, na verdade, para falar de homem bonito, né? Mas enfim, eu queria falar antes, gente, de como a gente se conheceu, como eu conheci a Suzana, porque apesar, ela falou, né, que a gente tem um tema muito próximo, né? As duas estudam História das Mulheres no Brasil colonial e a nossa cronologia é praticamente complementar, né? Eu conheci a Suzana por causa do BTS. Eu conheci primeiro uma outra historiadora
que estava falando que ela era, não lembro nem mais o que era, foi um post assim, ela estava falando de BTS, de ser historiadora, justamente desse estigma, né, de que as fãs são histéricas, são sem cérebro, né, enfim, tudo isso que a gente já cansou de falar, já cansou de ouvir. E aí ela estava falando sobre, né, eu também sou historiadora, também sinto isso, sou fã do BTS, eu falei, opa, vou adicionar. E aí essa menina, depois, eu conheci até, acho que depois da Suzana, pessoalmente, né, ela compartilhou um curso de história das mulheres, eu falei, meu Deus, mais uma historiadora de história das mulheres, eu preciso conversar com ela. Aí fui ver aqui que estudava Brasil Colônia, para vocês verem, né? A gente não se conheceu em congresso, até porque pandemia, né? A gente acho que não frequentou os mesmos congressos, não teve essa oportunidade. E viemos. O destino é incrível, né? Como já dizia o BTS. O destino é incrível, a gente acabou se conhecendo por causa deles, e aí, enfim, mil coisas em comum. É, então, é ótimo, você já começou perguntando, né, como eu entrei nesse universo, qual que é o meu contato com fanfic, porque quando eu estava preparando o que eu ia falar, né, pensando em algumas questões, eu fiquei pensando, se você me perguntasse o que eu defino como fanfic, eu falei, eu não vou saber o que responder, porque como você mesma falou, é uma coisa que realmente é muito, essa coisa nas margens, né, e aí, nas margens da própria definição, e eu acho que a gente não consegue definir assim, falar, é isso, né? E nós, como historiadoras, geralmente não criamos definições, não criamos conceitos, né? A gente aplica os conceitos e historiciza esses conceitos. Então, vem daí, né, já essa dificuldade minha, provavelmente. Só que aí conforme eu fui pensando nisso, eu percebi que a minha experiência pessoal com as fanfics tem tudo a ver com a forma que eu entendo a fanfic, né? Como que eu penso o que é uma fanfic. Porque acho que primeiro eu vou começar com uma coisa que é meio mais achismo, né? Mas eu tenho a impressão que a maioria assim, das fanfiqueiras, pelo menos da minha geração, as fanfiqueiras aqui, estou dizendo as pessoas que escrevem fanfic, tá, gente? Começaram a escrever fanfic de livros, né? De franquias, por exemplo, principalmente Harry Potter. Assim, tem a maioria das fanfiqueiras da minha geração, da minha idade, da minha geração, começaram com Harry Potter, né? Com fanfics de Harry Potter. Inclusive, eu conheço várias autoras publicadas de forma convencional que falam isso. Eu comecei a escrever ficção através de Harry Potter, né? Enfim, então é um contato que já se dá a partir de uma história, né? Você tem uma outra fonte escrita. Então, um livro, né? Que seria aí o jeito mais clássico, eu acho, de definir fanfic, né? Se a gente procura, eu fui procurar como historiadora, né? Qual foi a primeira fanfic? Como surgiram as fanfics? Aí tem duas respostas possíveis, assim, principais, né? Uma que é que a primeira fanfic conhecida foi Eneida de Virgílio, porque ela é justamente, né, uma história que é feita com os personagens de Homero, de Ilíada e Odisseia. Então, é atualizada para a história dele. Isso seria uma fanfic. E a outra resposta é que a fanfic, como a gente conhece hoje, né, a fanfic que daria a origem à fanfic de internet, que a gente conhece hoje, são as fanfics que surgiram na década de 60, 70, que surgiram com base em Star Trek, que eu acho que ainda são fanfics bem famosas ainda, tem inclusive autoras sendo publicadas com fanfics de Star Trek, principalmente Star Wars, né? De Harry Potter também tem várias. E agora também a gente já começou aí com as fanfics, com as publicações, né? De fanfic de BTS, de K-pop. E entre essas duas respostas, né? Uma da antiguidade, Grécia Antiga, e anos 60, 70 com Star Trek, a gente tem mais um monte de coisa aí, como a Suzana colocou, né? Shakespeare era fanfiqueiro, o Dumas era fanfiqueiro, tem no século XIX fãs de Jane Austen, fãs das histórias do Sherlock Holmes e de outras também, escreviam fanfics, que não eram chamadas de fanfics, né, mas escreviam histórias baseadas nesses originais e compartilhavam entre si, enfim, e aí, inclusive, tem uma questão de que a noção de autoria e de originalidade muda, né, no século XIX, então não era considerado fanfic porque não era considerado original, né? Você tem a questão do cânone, o que era considerado cânone, o que não era, como que estava essa discussão.
E aí você tem, então, assim, muitas coisas que poderiam ser consideradas fanfic. Até recentemente também eu li uma provocação de uma amiga, fanfiqueira também, a Ana Carolina Ribeiro, acho que a Suzana conhece, falando, e aqui eu cito, o Novo Testamento é, é a maior e mais popular fanfic da história, escrita por fãs de Jesus que sequer conviveram com o cara. Tem como questionar? Gritos finos. Pois é. Não, entendeu? Aí agora eu volto para minha experiência com a fanfic, né? Porque tudo isso tinha um motivo. A ideia mais, assim, mais comum que eu vejo hoje, assim, de fanfic é essa coisa de você pegar uma história já existente, né? E considerada original e escrever uma versão dessa história, seja uma continuação, ou não gostei do final, vou mudar o final, ou vou desenvolver uma trama paralela, geralmente um romance entre personagens que não tinham muito a ver, tipo Draco e Harry, ou Draco e Hermione, enfim. No caso de Harry Potter, né, que eu acho que é o fandom mais famoso, assim, de fanfic, um fandom fundador das fanfics, quase, desse jeito que a gente entende hoje. Mas a minha experiência não foi essa. Nem como escritora, nem como leitora. Como leitora, foi 100% a partir do K-pop. E como escritora, foi a partir dos doramas. Eu sempre gostei muito de escrever, mas eu escrevia mais não ficção. Assim, não... Em momentos só, escrevi ficção em momentos muito específicos, tipo na escola, quando eu era obrigada, mas eu sempre fui mais da não ficção, como, né, dá para perceber, porque afinal eu escolhi história, não foi à toa, eu poderia ter escolhido letras, né, estudos literários, não, fazer história que eu queria opinar, né? E aí, para mim, o estalo para escrever ficção, sendo bem direta, colocando talvez um pouco abaixo a ementa maravilhosa que a Suzana fez para essa mesa, a minha motivação para escrever fanfic foi pura e simples, para escrever ficção, né? E eu comecei por fanfic, foi de querer inventar uma história na qual a minha personagem, que sim, sou eu, só que com algumas coisinhas ali que não sou eu, pegasse meus atores preferidos. É isso. Assim, em resumo, foi isso que aconteceu. Essa foi a minha motivação. E na minha cabeça, não, todo o plot, ele gira em torno disso, entendeu? Assim, tudo o que eu queria fazer era criar uma narrativa que tornasse isso crível, né? Então, assim, esse é o resumo. Além disso, eu tive mais pelo menos 3 doramas aí que me serviram como inspiração, doramas chineses. Então, assim, nem era K-drama, eram doramas chineses, mas que serviram só como inspiração mesmo e que dialogam um pouco ou nem dialogam com a fanfic, assim, são referências, como música, por exemplo, também que eu usei de referência, mas não é uma coisa que inspirou. Então, ela não é uma fanfic de obras já existentes, mas ela é uma fanfic de artistas que eu gosto. E aí, então, esse outro lado de fanfic, né, que é a fanfic de pessoas que você admira, que você gosta, enfim. Aí por isso que me complica quando eu vou pensar o que é fanfic, né? Porque roubar, entre aspas, né, a personalidade de alguém que já existe é uma coisa super comum para quem escreve, né? Inclusive, é uma tática ensinada em curso de escrita, aquela coisa de, vá para um café, sente lá no café e fique ouvindo as conversas ao seu redor e anotando, e, enfim, é super comum. Todo escritor faz isso, né? De copiar. Tem um primo que é assim, uma amiga que é assim, isso aqui, essa pessoa que eu odeio, eu vou colocar os traços de vilão aqui na minha história. Então, como que é fanfic, né? Aliás, assim, inclusive, muitas vezes a gente copia literalmente a pessoa que a gente conhece na vida real, ou a coisa que aconteceu na vida real, né? Mas como ninguém sabe que a gente está copiando, aí não tem problema de ser considerado plágio. E além, é claro, do repertório cultural, né, e artístico que todos nós temos. Ninguém vai escrever nada no vácuo, super original, olha, isso aqui nunca existiu, não tem referência nenhuma, não faz referência a nada que veio antes, é impossível, né? Então, a minha conclusão, como baby fanfiqueira, em 2020, quando eu comecei a escrever, foi que tudo é fanfic. Inclusive, logo que eu comecei a escrever fanfic, né, eu fui atrás de ler algumas coisas sobre escrita, sobre criatividade e tal, e eu achei um livro bem bacana sobre isso, que chama Roube como um Artista, do Austin Kleon. E lá ele fala justamente sobre a importância de se ter boas referências, né, enquanto artista, e tem justamente essa frase, tudo é fanfiction. Só que aí tem o paradoxo, né? Se tudo é fanfic, nada é fanfic. E aí, nós que lemos fanfics, e aí eu acho que talvez seja esse momento de pedir para quem
quem está aqui, né, colocar no chat se é fanfiqueira, se escreve, se lê, ou se só está aqui porque achou o tema interessante, ou porque a Suzana ameaçou vocês com pontos, com perda de pontos. Mas quem lê a fanfic, geralmente a gente sabe. A gente não sabe, a gente sabe o que é uma fanfic, a gente não sabe explicar, mas a gente sabe o que é. Quando eu falo, eu estou lendo uma fanfic, as minhas amigas já sabem do que se trata, mesmo que eu não conte para elas qual que é o enredo. E o enredo às vezes nem é o principal, elas já sabem que é uma fanfic. Então, assim, inegavelmente deve haver elementos ali que nos permitem fazer essa identificação. Ao mesmo tempo, as fanfics são muito plurais, você tem de tudo, né? Claro, eu acho que a maioria das fanfics é de romance, mas você tem muitas outras questões, muitos outros plots e tal, mesmo dentro só dos romances, né? Não é simplesmente, é romance, eu já vi tudo, então li uma, já li todas. Não, definitivamente não. Então, acho que por isso que é difícil definir por que eu entendo quando você fala que é fanfic e o que é fanfic. Né? E aí eu acho que, agora é o meu final, por enquanto, eu acho que tem uma coisa que é determinante, não estou nem colocando como o elemento principal nem nada, mas eu acho que tem uma coisa determinante da fanfic, que é que a fanfic é aberta e orgulhosamente um trabalho de fã. Não é apenas uma referência, uma homenagem, não é assim que o BTS, por exemplo, me inspira, faz parte do meu repertório lá e me inspira a escrever alguma coisa. O que eles também podem ser, né? Também podem fazer. Mas, quando a gente está falando de fanfic, no caso, essa é uma produção que depende do BTS, né? Se eu for usar o mesmo exemplo, ela depende, ela gira em torno deles. Mesmo que haja ali diversas outras referências, inclusive referências que não tem nada a ver com eles. Sei lá, um pagode, uma literatura ganesa no meio da minha fanfic, mas se é uma fanfic de BTS, ela gira em torno do BTS. Além disso, ela só pode existir dentro de um fandom, porque ela é escrita de fã para fã. Né? Mesmo que as pessoas que não fazem parte daquele fandom possam ler e entender perfeitamente a história, não perder nada, a leitura por quem é fã é completamente diferente, né? Porque a pessoa vai pegar coisas ali que você precisa partilhar desse repertório para conseguir perceber. Não necessariamente geralmente são detalhes, não necessariamente mudam o plot, mas a experiência de leitura é completamente diferente, né? Quando você é fã, quando você tem aquele repertório para que você consegue pegar esses detalhes. Eu acho que, por enquanto, é isso, que eu já falei muito. Então, essa é a minha experiência com a fanfic. E é o que eu entendo aqui, né? Porque que meu entendimento de fanfic é meio dúbio, né? Assim, eu acho que tudo é fanfic, mas eu também acho que a gente sabe muito bem o que é fanfic. A gente sabe, por exemplo, que as fanfics são majoritariamente escritas por mulheres, que é aqui o grande tema, eu acho, de hoje, né? Sim, muito interessante. Primeiro que eu fiquei chocada com que eu nunca tinha pensado que o Novo Testamento é uma grande fanfic, concordo plenamente. Não é? O fandom de Jesus escrevendo sobre ele, né? E a Exato. outra coisa que tu falou antes de passar para a Sophie, né? É muito interessante essa questão de como sempre dão um jeito, né? De falar de encontrar coisas para colocar esse tipo de escrita num lugar de menor, né, de desimportante, né? Então, você não está sendo original, você está roubando Uhum. ideias, personagens, quando na verdade, né, tem uma frase da Helena Ferrante no livro As Margens e o Ditado, que ela diz que todo escritor é como se ele estivesse caminhando em cima de um cemitério e ele é um arrombador de túmulos, basicamente. Então, ele vai tirar daquelas tumbas, né, a inspiração, ideias, né, para você escrever coisas novas, né? Se a gente for pensar, por exemplo, né, tu falou sobre franquias, etc, o Harry Potter, né, que eu acho que eu li na internet que é um dos fandoms que tem mais quantidade de fanfic, né? Então, Uhum. dá para ver que o Harry Potter tem muita inspiração no Senhor dos Anéis, por exemplo, né? Então, assim, tá. Então, a obra não vale porque ela se inspirou no autor que provavelmente ela gostava, que ela admirava o universo, né? Então, e todos os homens escrevem em cima das ideias de outros homens, né? A Gerda Lerner dizia que eles estão apoiados em ombros de gigantes, né? Então, a gente não vai poder Sim. fazer isso. Gente, não faz o menor sentido, né? Se a gente for pensar nas ideias que se colocam para dizer que a fanfic não é importante, né? Fora que eu acho muito interessante você trazer essa questão, né,
o meu primeiro motivo foi tipo assim, eu quero que a minha personagem, que sou eu, namore esse homem bonito que eu nunca vou ter a oportunidade de namorar, possivelmente. E assim, cara, existem milhares, né, não só de fanfic, mas de espaços onde os homens podem exercitar a imaginação, seja na literatura, seja em games, seja em qualquer outra coisa, né, inclusive fanfics. Mas nós, quando a gente quer, e especialmente quando envolve desejo também, né, porque a nossa sexualidade é muito controlada, né? Então, se a gente está escrevendo, se o cara escreve sobre sexo num livro, nossa, que artístico, olha só o que fulano de tal fez, né? Se as mulheres escrevem, né, sobre sexo, sobre desejo, sobre romance, ai, gente, que coisa brega, né? É literatura de menininha e esse tipo de coisa, né? Inclusive, se o homem faz uma fanfic misturando Crime e Castigo e 50 Tons de Cinza, ele é um gênio. Ele é um gênio fazendo Isso uma foi muito específico. reflexão sobre a beleza, sobre o que é belo, o que é moral, o que é reprovável ou não, especialmente se ele for um professor universitário acadêmico reconhecido. Mas se eu vou lá e escrevo simplesmente porque eu queria pegar um ator chinês, aí não, aí eu sou, sei lá, né, histérica, louca, puta, enfim. E Sim, aí, eu pretendia falar, eu vou falar mais pra frente, assim, umas coisas sobre essa questão do desejo, que eu acho que é uma coisa muito central da fanfic, né, mas a gente joga pra discussão pra frente. Mas eu queria voltar, uma nessa questão, né, esse exemplo que eu citei é real, tá, gente? É bem real. Posso dar links, inclusive, para vocês lerem. Mas essa coisa até eu comentei hoje nos stories do Instagram, essa coisa de como as fantasias masculinas são tão naturalizadas, né? Que a gente aceita em todo canto. A gente está cercado por fantasias e ficções masculinas, né? Mas aí a gente, enquanto mulher, se você explora um pouco esse lado, aí isso perde, o seu texto perde o valor, sei lá, literário, você perde, né, sei lá, a sua autoridade, sei lá, nem sei se isso existe, credibilidade. tem Uhum. alguma autoridade, mas você perde a credibilidade, né? Enfim, você é vista de uma outra forma. Sendo que os homens estão aí, né? Assim, você tem Game of Thrones, por exemplo, que tem lá um monte de estupro narrativo a rodo, né? Tipo, simplesmente para ilustrar, simplesmente porque quis que tivesse lá. E é uma fantasia masculina, né, gente? Assim, Sim. então, tá lá, e vários outros, né? Várias outras coisas que a gente poderia citar aqui. E aí, quando é a mulher que está fazendo, isso é um problema. Uma outra coisa, só para terminar, o que você tinha falado, sobre essa coisa dos ombros, nós estamos nos ombros gigantes, né? Enfim, essa visão sobre autoria, originalidade e tal. Tem um vídeo da Chloe Zhang, acho que é a diretora, né, de cinema, que é fanfiqueira também, e ela fala que ela começou a escrever a partir de fanfics, e inclusive ninguém sabe, ela não revela qual que é o nome, né, de fanfiqueira dela, eu adoro isso, assim. E ela falou que é uma fanfiqueira famosa, é uma fanfiqueira famosa, ainda escreve. E aí ela fala, eu posso até depois compartilhar esse vídeo, que ela fala justamente isso, que existe no nosso mundo contemporâneo uma forma meio torta, né, da gente interpretar o que é o original, que é uma visão muito masculina e muito eurocêntrica também. Acho que tem muito a ver com o iluminismo, né, com essa visão muito racional, supostamente muito racional, racionalizante e tal, de que muda nessa visão do que a gente tem como autêntico, como original, e da própria autoria, que até o século XVIII, XIX, você não tinha essa visão, né? A autoria, ela era feita coletivamente, né? Os livros geralmente eram escritos coletivamente. Você não tinha tanto essa ideia do gênio, né? Essa coisa que você também mencionou antes. Então, Uhum. e a cópia era uma coisa muito importante para você desenvolver seu estilo, na pintura Sim, principalmente, mas sim. no geral, né? Na escrita também. Então, eu acho que a fanfic é ainda uma resistência, assim, nesse ponto, dessa visão, né? De uma Verdade. visão mais geral, mais aberta, eu acho, do que é a criação, do que é a criatividade. E agora? Muito bom. Muito bom, Elis. Gente, agora eu vou ler a bio da Sophie, tá? Sofia Belli é pernambucana, né? Então, estamos no mesmo país.
Autora e jornalista, caçula de 6 mulheres, cresceu cercada por música oitentista, cinema antigo, ela tem alma vintage, vocês vão ver, e narrativas nostálgicas, influências que atravessam sua escrita sobre mulheres, amor, memória e amadurecimento. Entre suas referências estão Joan Didion, Clarice Lispector, Marguerite Duras, Jeffrey Eugenides e Emma Klein. Antes da Sophie falar, né, de eu passar para ela, eu queria apresentar o livro dela também, que foi publicado esse ano, bem fininho, como vocês podem ver, né, ela escreve pouco, e essa é só a primeira parte de um livro chamado Badlands. É maravilhoso, eu acompanho essa história porque ela publicava no... ainda publica no Wattpad, tem outras fanfics dela lá, eu recomendo seguir. E uma das coisas que eu queria falar sobre a Sophie também, né, quando eu encontrei ela, encontrei através do BTS, então, assim, essas três estão unidas aqui, quem uniu foi o BTS também, porque na época que, enfim, 2020, eu estava procurando fanfics sobre os meninos, e eu encontrei uma delas e eu falei, gente, como é que esse gênio está escondido aqui no Wattpad? Né? A escrita da Sophie é maravilhosa, então a gente começou a conversar, depois nos tornamos amigas. Ela publicou esse ano, ela tem outras fanfics lá, nas quais ela está trabalhando, espero que sejam publicadas também. A última é maravilhosa, se passa entre Recife e São Paulo, eu estou apaixonada por essa, mas enfim. É, então, eu queria fazer algumas perguntas para a Sophie também, né, para que ela possa responder assim, como ela achar melhor, né, sobre o tema, que eu acho que é uma pergunta assim, semelhante ao que eu fiz para a Elis, né? Como começou esse interesse por escrever fanfic, né? O que ela acha também desse debate que existe de que fanfic não é literatura, né? E dessa disputa também de que autor de fanfic não é um autor de verdade, o que escreve não é tão importante, né? E como as mulheres se situam também, né, dentro desse espaço. A outra coisa que eu acho que eu queria que a Sophie falasse um pouquinho também é que a gente sempre fala, eu acho que a gente teve uma conversa sobre a Annie Ernaux, sobre amor, sobre romance, né, sobre desejo, que é uma coisa que as mulheres atualmente eu acho que têm muito medo, né, de escrever sobre isso também, né? A gente foi durante muitos anos restrita a esse universo de escrever romances românticos, né? Porque isso era coisa de mulher. Mas eu acho que ao mesmo tempo hoje, principalmente em uma mulher feminista, entra muito em conflito às vezes, né? De que, vou escrever uma história de amor, vou botar um homem como protagonista, etc, etc. E eu acho importante, né? Eu acho que a gente precisa de mulheres escrevendo romances, porque as grandes histórias de amor foram escritas por homens objetificando, idealizando, estigmatizando papéis e figuras femininas, né? E os homens também, né? Então, queria que a Sofia falasse um pouquinho sobre isso também, né? Como foi a iniciação dela no mundo das fanfics, como é para ela estar sendo publicado agora também, né? E falar um pouquinho sobre essa escrita também, né? Não, tá certo. Sophie pode falar, tá? Oi, gente, desculpa, eu tô com alguns probleminhas aqui técnicos, mas eu comecei a escrever fanfic. É, Gente, deixa eu mandar mensagem pro WhatsApp dela. Ela tava com um probleminha no carregador, não sei se descarregou. Problemas técnicos, gente.
Todas serem convertidas. Ou que já escreveram alguma coisa também, né, gente? Assim, eu acho que, ô Elisa, a fanfic eu acho que não começa na escrita, né? Eu, por exemplo, eu me lembro que eu fantasiava muito com o Leonardo DiCaprio, né? Eu com Kaká. Que tempos Eu era terríveis. fanfiqueira desde pequena, mas eu nunca escrevi, Nossa, mas eu Kaká sempre também. fanfiquei muito. E aí depois eu fui mudando personagens, inclusive para a vida real. Mas eu acho que é muito real isso, assim, a fanfiqueira, ela nasce, simplesmente, né? Sim. E Não se torna no. fanfiqueira, se nasce fanfiqueira. E uma outra coisa também, né? Eu acho que enfim, tem uma infância, adolescência leitora, né? Eu sempre gostei, quando eu era adolescente, eu gostava muito de clássicos, né? E um dos meus clássicos favoritos, assim, dois dos meus clássicos favoritos eram 20 Mil Léguas Submarinas e Orgulho e Preconceito. Os dois não têm nada a ver um com o outro, inclusive, né? Mas eu criava histórias que envolviam Você as duas juntava. coisas, né? Então, assim, era um universo de fanfic que envolvia 20 mil léguas submarina com Orgulho e Preconceito e funcionava, pelo menos na minha cabeça, Adoro, né? E eu acho isso adoro. interessante também, né? Porque eu acho que é uma possibilidade que a gente tem de unir universos, de imaginar coisas também, né? Então, hoje, quando a gente consegue debater sobre. Descobri que eu sou fanfiqueira. Olha aí, a gente está fazendo chá de revelação. Porque eu acho que tem essa questão também de nem todas nós, eu não acho que eu tenho talento para escrita, né? Muito talento para escrita, assim, ficcional. Então eu não me arrisco, eu prefiro ler a dos outros. Mas eu adoro fazer criar essas histórias na minha cabeça, né? De unir todos esses universos que eu gosto, e, inclusive, tem séries sobre isso, né, gente? Tem uma série de uma moça que eu esqueci o nome agora, que ela vai parar no universo de Orgulho e Preconceito. Ela mora, enfim, nos anos 2000 em Londres. E, assim, eu amava essa ideia, né? Tem uma outra série, um dorama, na verdade, né, que se chama W. Não sei se você já assistiu, Uhum, Elise. sim, sim. Aliás, tem Ela muita vai- coisa assim, né? De você vai parar, protagonista vai parar num livro. Tem muita coisa de conto de fada também. A gente tem muita fanfic, né? Assim, muitos filmes, livros inspirados em conto de fada, e não inspirados, mas que são releituras de contos de fada, então são fanfics. É Né? verdade. Aliás, eu falo que tudo que eu escrevo é fic, tudo eu já reduzi a fic, né? O nome de fic, é tudo fic. Ah, tô escrevendo uma fic aqui, nem é, sabe? É tipo um artigo para mandar para revista acadêmica. Estou escrevendo uma FIC aqui. Tudo é Eu FIC. acho que dá para fazer com. Se a gente pensa também nos livros que são escritos sobre personagens históricos, que a gente chama de ficção histórica hoje, né? Também FIC. são fanfics, né? Então, os autores estão imaginando para além do que a gente sabe, né? Daquelas histórias que a gente sabe, né? Ou pelo, enfim, pela história, ou lendas que existem também, né? Então, o Senhor dos Anéis, por exemplo, né? A minha prima ela é muito mais fissurada do que eu em Senhor dos Anéis, e ela descobriu que ele pegou assim várias ideias, né, da mitologia nórdica, né? Então assim, de várias coisas que tem que está presente no Senhor dos Anéis, inclusive a coisa do anel e da maldição, etc., vem de vários contos assim, de várias histórias da mitologia nórdica, né? Então cai naquilo que você falou, né? De nem tudo é Tudo é fanfic. FIC. É. Se Que tudo é FIC, nada é FIC. Porque assim, eu acho que, de uma forma geral, uma visão mais ampla, tudo é fic, tudo é fanfic, mesmo, porque tudo vai ter uma Uhum. referência. Você não cria nada do zero, assim, essa história eu criei completamente do zero. Inclusive, quando eu estava começando a escrever, eu descobri que existe, por exemplo, songfics, que é uma fanfic, né, que você escreve a partir de uma música. Cara, o tanto de livro que deve ter que não sabe que é fanfic e é uma fanfic, da mesma forma, música inspirada, né, em obras de arte, por exemplo, Mona Lisa do J-Hope. Então, assim, isso é J-Hope fanfic. inteiro. Agora, Sim. se eu escrevo É, uma fanfic com base no MV de Mona Lisa, isso é uma fanfic, mas aí a música dele não é uma fanfic? Ou é uma fanfic também? Tem um livro, tem filmes, né, por exemplo, A Moça do Brinco de Pérola,
que é com Sim, base nas imagens, nas várias, não só nela, né? Mas que é construído com base nos quadros do Vermeer, né? Então, é sim. fanfic. E, inclusive, esse filme, né, ele é baseado num livro, A Moça com Brinco de Pérola, da Tracy Chevalier, né, que ela escreve ficção histórica, mas que, na verdade, é É, fanfic também, né? E aí eu queria puxar de um livro que eu lembrei, que tem aqui, que se chama Vasto Mar de Sargassos, que é só para a gente entender um pouquinho também essas várias nuances da fanfic, né? Como ele estava falando. E esse livro, Vasco Mar de Sargasso, que foi escrito por uma autora caribenha chamada Jean Rey, ela pega uma parte do livro da Jane Eyre, né, da Brontë, e ela escreve sobre a esposa maluca presa no sótão, né? Então, assim, ah, sim. essa mulher, no livro da Jane Eyre, ela é vista a partir de uma perspectiva bem racista também, né? De uma pessoa que vem do Caribe para morar com ele, que não é boa da cabeça, né? Então, ela vai dar uma perspectiva tanto dessa mulher que foi vista por olhos de terceiros, né? Como a louca do sótão, aquela que era desequilibrada, etc. E ela dá uma história para a Berta, né? Que é essa mulher que está presente lá no, no romance lá da Jane Eyre, né? Então, é uma outra fanfic, é uma forma também que a autora encontrou de fazer uma certa justiça histórica para essa personagem, né? Eu Sim. acho que é super interessante, inclusive, porque a partir disso ela vai trabalhar essa ideia da ex-louca, que é algo super atual, Nossa. diga-se de passagem, né? Ai, já procurei aqui para ler também, agora eu quero. Pois é, e entender várias outras questões, como racismo nesse período, né, como preconceito contra as mulheres brancas que vinham das Américas, etc., discutir raça, classe também aqui. Então, eu achei super interessante também, né? Então, são muitas obras, né, muitas perspectivas que podem caber nisso também, né, Elis? Sim, aí ao mesmo tempo, é isso, né? É esse paradoxo. Se tudo é fanfic, nada é fanfic, mas a gente que lê e que escreve fanfic sabe o que é fanfic. Então, sim, existe um negócio que a gente consegue definir como fanfic, a gente consegue identificar como fanfic. Talvez definir não ainda. Eu acho que assim, eu percebi, eu dei uma olhada nos trabalhos acadêmicos sobre fanfic, no Google Acadêmico, e aí, assim, é claro, um boom de pesquisas de 2020 para frente, né? Então, talvez porque Sim, realmente talvez tenha existido esse boom. Eu acho que até mesmo de uma questão cultural da própria academia de olhar mais para esse lado, para essas coisas à margem, né? Como a gente estava falando. E aí, mas ainda é um campo que engatinha muito ainda, né? É muito, ainda precisa desenvolver bastante. E eu acho que sempre vai sempre precisar falar dessas duas definições, né? Então, assim, num conceito amplo, tudo é fanfic, mas a gente sabe sim o que é fanfic. A gente que existe hoje, né, em 2025, Uhum. um tipo de produção literária que não é considerado literatura, né? Pelo menos assim, de forma oficial, que é escrito com base em universos já existentes, como homenagem a esses universos, né? Que são escritas majoritariamente por mulheres, que eu acho que é o principal, e é por isso que a gente está fazendo essa discussão aqui hoje, né? E aí eu acho também que tem um ponto principal, se eu puder falar antes, enquanto a Sophie não volta, né? Pode sim. Que A até eu internet dela queria, caiu, ela está tentando rotear, tadinha. tadinha, eu queria até ouvir depois o que ela ia falar sobre isso, assim, já que ela publicou no Wattpad e publica no Wattpad, né? E foi publicada por uma editora também. Porque eu acho que tem um outro ponto, que é talvez o ponto principal da fanfic, tanto para o bem quanto para o mal, mas, na minha opinião, mais para o bem do que para o mal, que é que elas, enquanto fanfics, não são monetizadas ou monetizáveis. E aí isso, paradoxalmente, dá maior liberdade para quem escreve. E assim, para mim, sem exagero ou piada no que eu vou falar agora, tá, gente? Para mim, a fanfic hoje é uma das maiores, é uma das, ou a expressão artística onde o artista tem mais liberdade para criar hoje.
Primeiro porque você não precisa seguir, no geral, essa lógica mercadológica editorial, que se você está escrevendo um livro original, né, para mandar para uma editora, você vai ter muito mais limitações, você vai ter essa questão, às vezes, uma cobrança de ir para temas hypados, que trope você vai abordar, coisas que vão ser censuradas, cortadas, que, isso aqui não cai bem, isso aqui não é bacana colocar, enfim. Até mesmo o tamanho da publicação, né? Porque, assim, você tem fanfics de 3 Sim. páginas e você tem fanfics de 1.800 páginas. O exemplo do próprio livro da Sophie, né? Que é uma parte e é um senhor livro, né? Então, é uma fanfic enorme, que aí você já encontra uma certa barreira. E aí eu acho que a fanfic tem essa liberdade, né? A gente não precisa vender. E se por acaso no futuro ela for publicada, e aí eu queria ouvir depois, né, o que a Belle vai falar, uma que a autora geralmente já tem um público consolidado, que era leitor Sim. de fanfic, inclusive geralmente esse público quer ter o material, né, para colocar na estante e cobra isso, né? Eu quero livro físico. E também ela vai ser divulgada como fanfic. O negócio, né? O que vai ser usado ali para vender é justamente ela ser fanfic. Então, meio que vira esse jogo, né? Como ela já é famosa enquanto fanfic, já tem esse público de fanfic, a propaganda da editora, por exemplo, vai ser em cima de ser fanfic. E até eu acho que essa questão de querer, eu li a fanfic, mas eu queria o livro físico, né? Não é nem. É só que eu queria ter o material físico. Eu acho que tem muito a ver com a nossa forma de consumo hoje, né? Porque assim, tem vários e-books que eu leio e eu acho tão bom que eu preciso ter um livro físico. Eu vou ler de novo? Sim. Provavelmente não, ou pelo menos não tão cedo. Mas eu preciso ter ele na minha estante, sabe? Então, tem fanfics que eu adoraria também ter o exemplar aqui. Inclusive, esse comentário aqui vai para a Adeline, que me mandou um áudio quando saiu a divulgação dessa mesa, falando que ela tá desesperada, né? Porque uma fanfic uma escritora que ela adora, sumiu, a fanfic estava no meio da publicação, ela sumiu, e assim, todo dia ela pensa nessa mulher, porque ela desapareceu, ela não sabe como vai ser essa história. Enfim, e aí é isso, nada é tão seguro e estável quanto o livro, né? Tá aqui, acabou. Sim, não tem nem como mudar, inclusive, né? Porque você consegue ainda mudar coisas lá da sua fanfic, que já está publicada. Você consegue tirar do Wattpad, que foi o caso aí do sofrimento da Adeline. Tem outras amigas também que passaram por isso. Então, você tem essa coisa de, eu quero, né, o físico, mesmo com fanfics. Eu acho isso muito bacana. Agora... mas Pode falar. Não, eu ia voltar para essa questão de que a razão, para mim, a primeira razão, assim, para essa liberdade é o fato delas estarem fora dessa lógica capitalista de mercado, né? Sim. Sim, gente, fanfics são revolucionárias. Sim, eu acho que eu acho que esse era um dos pontos centrais, assim, que a gente queria debater nessa mesa também, o fato de que você foi falando e várias coisas, assim, foram vindo à minha mente, né? Porque, por exemplo, a gente recebeu novamente no clube a Lilian Guerra, que é uma autora que a gente leu ano passado, escreveu O Céu para os Bastardos e Perifobia, que foi publicado por uma editora grande no Brasil, né? Um nome respeitado, que é a Todavia. E ela falou que ela está com um novo contrato de livro, escrevendo, e ela falou que agora ela tem muito mais restrições e até modifica a escrita dela, né? Porque como ela não tem tanta liberdade, ela disse, eu tenho que pensar em coisas que antes eu não pensava, eu só escrevia, então era muito mais fácil escrever, né? E eu acho que tem isso também, né? Quando você escreve uma fanfic, publica numa dessas plataformas, né? Seja o Wattpad ou outra, você tem realmente essa liberdade, assim. E tem a liberdade, inclusive, de algumas vezes ter o anonimato, né? Muita gente publica com pseudônimo para escrever coisas mais, sei lá, né? Que não teria tanta coragem de postar, mas depois tem um público tão cativo, né? Pode falar. Não, essa era a minha segunda razão, assim, para essa liberdade, mas continua, depois eu volto. E tem um público tão cativo que muitas vezes essas autoras estão realmente interessadas na minha história, ela chama atenção, ela é boa, as pessoas estão gostando, e aí a pessoa consegue publicar e depois, enfim, vir a público, ou dar uma de Helena Ferrante e nunca aparecer em público também. Nunca aparecer. Né? Sim. Exatamente. Eu acho que, assim, também, é claro que é um paradoxo, né, porque
a gente pode questionar também, obviamente, né, os limites da liberdade no capitalismo, de uma forma geral, né? Porque se, por um Claro. lado, eu não tenho uma lógica de mercado limitando, definindo, ou até mesmo censurando o que eu vou escrever, por outro lado, às vezes eu não consigo escrever porque eu não tenho tempo, porque meu trabalho toma todo o meu tempo, e aí escrever é uma coisa secundária, especialmente quem escreve fanfic é, tipo, muito secundário, terciário até, talvez. Ou então eu não tenho cabeça para escrever porque eu estou preocupada com o boleto que eu tenho que pagar. Apesar que eu, por exemplo, uso muito a escrita, muito ficção no geral, para fugir, assim, para escape. Mas, enfim, tem esse outro lado também. Infelizmente, né, a gente vive numa sociedade que a gente precisa fazer dinheiro, não tem o que fazer. Sim. E aí é complicado também, tem esse lado de que geralmente tem fanfics excelentes, assim, excelentes, melhores do que o melhor livro que eu li ano passado, por exemplo, sabe? E não é remunerado, essa pessoa não vai receber nada por ter feito um trabalho que a gente sabe que demanda tempo, que demanda pesquisa, que demanda estudo, que demanda um trabalho mental, né, para você escrever, não é um negócio que você faz assim do dia para a noite, e ela não vai ser recompensada, né, por isso. Por outro lado, essa recompensa no capitalismo é sempre condicionada, né, como o próprio exemplo que você deu, é sempre condicionada a determinados padrões, né, você precisa seguir aquela lógica imposta pelo mercado, o que tolhe a sua liberdade de criar. E é isso aí Marx e Engels já dizia, né, então a gente vai ficar só repetindo o que já acontecia. Por isso que eu acho que, assim, a fanfic é provavelmente um dos espaços onde o artista, né, o escritor, tem maior liberdade para criar de fato. E aí, a segunda razão é o que você também comentou, essa coisa do anonimato. Que, na verdade, é a ausência de julgamento. Eu acho que é o principal. Primeiro, por conta do anonimato, né? Muita gente escreve a fanfic de forma anônima ou com pseudônimo, com alter ego, que é o meu caso, né? Inclusive, uma estratégia, né? Uma tática para você conseguir escrever, né? Então, mesmo que algumas pessoas ao seu redor, quase todas as minhas amigas que me seguem na Eileen, que é a minha alter ego escritora, sabem que eu sou. Mesmo pessoas que Sim. ou me conheciam como Elisiele, ou que depois me conheceram primeiro como Eileen, me conhecem, né, em todos os fragmentos, né, fragmentada. Mas são algumas pessoas, e os leitores, as pessoas que me leem no geral, fora, né, que não são amigas, não sabem quem eu sou. E a maioria das pessoas que me conhecem na vida real não sabem que eu sou fanfiqueira, ou se sabem que eu sou fanfiqueira, não sabem o que eu escrevo, porque elas não vão nem me encontrar para ler, para começo de conversa, porque elas não sabem como que eu assino, né? Então, isso dá uma liberdade enorme para quem escreve, especialmente para mulher. E aí, eu queria trazer, na verdade, você mencionou a Virginia Woolf, e eu queria retomar ela, né? Porque, obviamente, eu tinha que falar dela numa coisa sobre escrita. Que é quando ela fala, eu acho que é em Profissões para as Mulheres, que ela fala do anjo do lar, Uhum. né? Quando a escritora está lá escrevendo, Sim. ele fica assim, pairando sobre o ombro dela, censurando, você não devia escrever desse jeito, você não devia falar certas coisas e tal. E eu, como eu disse, né, eu sempre escrevi muito não ficção. E eu nunca tinha sentido essa censura do anjo do lar para escrever não ficção. Então, assim, para falar de temas como feminismo, questões sociais no geral, né? E temas provavelmente que as mulheres contemporâneas da Virginia Woolf não eram autorizadas a comentar, né? Então, assim, para ela fazia muito sentido ela sentir essa censura. Porém, quando eu comecei a escrever ficção e eu comecei por fanfic, eu senti esse anjo do lar aqui me lendo aqui no meu ombro, né? Coçando a garganta, chacoalhando a cabeça, e tipo assim, me censurando, né, em alguns momentos. Inclusive, Sim. foi um exercício de escrita, e aí eu acho que essa coisa do pseudônimo, né, do alter ego, ajuda bastante. Ignorar. Então, assim, não, eu vou escrever, que é o que eu falei para vocês aqui no começo, né? Poderia ter inventado outra desculpa, falar, não, eu escrevi fanfic porque eu queria treinar minha escrita ficcional, porque ia me ajudar a escrever minha tese, porque enfim, estava entediada na pandemia. Não, é, né? É por causa disso que eu escrevi, né? Não vou fazer, não vou enrolar aqui. Mas tinha esse anjo do lar aqui, lendo e falando. E aí eu acho que o espaço das fanfics ajuda muito nesse desafio de ignorar essa voz masculina, né? E irritante que fica no nosso ouvido, que é esse lugar de experimentar, né?
E eu acho que também tem um segundo ponto sobre essa ausência de julgamentos, que é o encontrar iguais. Seja nessa paixão, né, por alguma coisa, então assim, você também é fã do BTS, que legal. Ou, por exemplo, eu que sou do Bi, né? Eu não conheço muita gente que é. Então, quando eu achei pessoas que escreviam fanfics sobre o The Boys, que é esse outro grupo de K-pop, para quem não é fluente na nossa linguagem brasileira, eles têm um fandom muito menor que o BTS, né? Então era muito difícil eu encontrar alguém que também conhecesse. E aí, quando eu encontrei uma menina que escrevia essas fanfics, gente, eu fiquei assim, foi o melhor dia da minha vida. Porque, finalmente encontrei alguém que me entende, que vai escrever o que eu quero. E aí eu acho que tem até essa coisa das loucuras parecidas, né? Quando você encontra alguém que escreve, pô, eu Sim. pensei um negócio assim, e essa fanfic é desse jeito. Eu achava que fulano era assim mesmo. E assim, obviamente, a gente sabe muito pouco sobre eles. O que a gente sabe é o que eles querem que a gente saiba, normalmente, né? E através de vários filtros. E aí, todo o resto é lacuna que a gente preenche. Então, assim, para começo de conversa, você está criando um personagem praticamente do zero, porque a gente Do sabe muito zero. pouco. Uhum. E aí, quando você encontra alguém que fala, pô, é exatamente assim que eu penso esse fulano. E é como ela escreveu, né? Então tem essa coisa, as nossas loucuras são iguais. Eu acho que é muito um Sim. sentimento de união mesmo, né? Dessa comunidade, assim. Sim, eu acho que essa é uma das partes interessantes também, né? É algo que a gente faz em rede também, né? Então, para encontrar a Exato. sua comunidade, eu acho que isso é muito importante, né? Para mim, por exemplo, aí queria também que vocês, quem se sentir à vontade para falar sobre isso, né? Pode, enfim, ou fazer perguntas, também vou deixar já aberto para se vocês quiserem perguntar. Eu acho que Sophie não vai conseguir voltar por conta da internet dela, então a gente já pode abrir para perguntas. Ela teve problemas, inclusive, semana passada também lá com a internet, passou 4 dias sem, gente, então, assim, é constante. É, mas, voltando, eu acho que eu sempre tive uma imaginação muito fértil, né, então, desde criança, assim, né, então, como eu disse para vocês, e na adolescência tinha tudo isso, mas eu também fui a pessoa que é, negou tudo isso porque Uhum. eu queria me tornar uma intelectual, né? Uhum. Então, até a ideia de ser fã, né? Eu achava que isso era uma coisa que eu não queria, porque fã significa ser histérico, fã significa ser maluca por alguém, né? Então, eu me afastei muito desse espaço, assim, de tipo, de gostar de um escritor, de uma escritora, de um cantor, de uma forma fanática, né? Que é como a gente define fã. Ou de fazer parte de fandoms, porque eu achava que todas aquelas menininhas não eram maduras como eu. E isso é algo que eu fui resgatar, né? Essa ludicidade também, esse sentido de comunidade que esses espaços dão, muito mais velha, né? Já nos meus 30 e poucos anos. E a quantidade de julgamento que a gente sofre, né? Como é que você, uma doutora, como é que você, uma mãe de família, como é que você, uma senhora, né? Então, da menina de 13, 14 anos que escreve ou lê fanfic, ou faz parte de um fandom, até uma senhora de 60 anos, com diversas formações, nós vamos sofrer esse tipo de julgamento, né? Então, algum tempo atrás, a gente viu as fãs do Backstreet Boys sendo massacradas na internet, porque estavam indo um monte de mulher velha, mães de família, indo para shows, gritar, né, por grupos, etc. E a mesma coisa acontece com a fanfic, né? Só que eu vejo esse espaço também muito como a Elis falou, né? Um espaço para a gente exercitar a imaginação e o sonho. Algo que é tirado da gente muito cedo para que a gente possa amadurecer primeiro enquanto mulheres, né? Então, enquanto os homens ainda continuam jogando videogame, né? Imaginando um milhão de coisas, criando coisas, essa parte da nossa criatividade, dos nossos hobbies, dos nossos interesses, elas vão sendo cada vez mais podadas para a gente se tornar uma grande de uma adulta chata e frustrada, né? Sim. Na grande maioria das vezes, porque toda a nossa diversão que envolva o erótico no sentido do prazer de viver, de estar viva, de compartilhar coisa com as pessoas, mas também o erótico no sentido sexual é retirado da gente também. Então, na maioria das vezes, a gente tem que conviver com um monte de homens sem imaginação, viciado em pornô, e a gente não pode nem ir para o papel e escrever como a gente gostaria de fazer sexo. Então, assim, são muitas camadas que envolvem, né, esse universo da imaginação, da fanfic, né?
E eu acho que tem todas essas camadas que a gente precisa conversar sobre também, e do porquê isso é um espaço que continua sendo estigmatizado e tratado como coisa menor, infantil, né? E ruim também, né? Isso, inclusive, depois eu posso mandar a referência, que eu não lembro o nome da autora, mas tem uma autora que escreve sobre a leitura, né? As mulheres que liam no começo do século XX, se não me engano, e como a leitura de romance, de qualquer livro, na verdade, e participar de clubes de leitura, enfim, essas coisas, era algo extremamente condenado com a justificativa de que essas mulheres não deviam estar perdendo seu tempo com leitura, ou com prazer, né, com coisas lúdicas, enfim, com diversão, entretenimento, porque elas deveriam estar cuidando da casa, cuidando dos filhos e cuidando do marido. Então, assim, tem uma raiz histórica muito profunda, essa coisa de tanto mas você é fã, você é uma mulher adulta, casada, gritando aí por causa de coreano mais novo que você, que horror! Como você pode fazer isso? Como você pode ser uma doutora em história que gosta de ler e escrever fanfic? Que absurdo. Eu já vi, gente, eu sou assim, já dou carteirada, já falo, pois é, né? Pois é, historiadora, doutora, né? E gosto de fanfic. Acho que talvez seja isso que te falte, né? Enfim. Porque não vai se criar aqui em cima, entendeu? Mas eu acho que isso é um momento também. Essa coisa de, quando eu era mais nova, eu também queria ter um distanciamento de algumas coisas. De ser fangirl, não, mas eu não tinha também tanto essa. Não era a mesma dimensão. Mas eu fui fangirl em vários momentos da minha vida, né? Mas eu acho que a gente tem um pouco essa coisa de querer se provar, né? Principalmente quando a gente não é confiante com o que a gente é, com o que a gente pensa. A gente tem essa coisa, né, de tentar se enquadrar naquilo que a sociedade quer que a gente seja, de tipo, olha como eu sou diferente, né? Porque eu não leio fanfic, eu leio Dostoiévski. Eu sou intelectual. Gente, eu detesto Dostoiévski, tá? Que a Virginia não me ouça. Mas, enfim. E aí eu acho que é uma coisa que com o tempo eu fui também assim, foda-se. Se você acha que eu sou fútil porque eu gosto de BTS, se você acha que eu sou fútil porque minha lapiseira é da amiguinha da Hello Kitty, não é problema meu, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente vai construindo, assim, é uma confiança em nós mesmas para falar, foda-se a sua opinião sobre isso, que a gente vai construindo. E que é claro que, assim, em vários momentos a gente vai ser questionada, mas a gente vai ser questionada de qualquer forma. Sim. Porque a gente é mulher, né? Então, não vai fazer diferença. Então é isso, seja feliz, né? Porque... Mas essa coisa também, eu acho, pensando nos clubes, por exemplo, de literatura, que era um momento ali de você conviver e conversar com outras mulheres. E eu acho que tanto a fandom quanto o universo das fanfics também gira muito em torno dessa coisa da comunidade. É muito uma questão coletiva, porque assim, você escreve a fanfic, só que quem está lendo é muito leitorativo, principalmente quem lê no Wattpad, por exemplo, que você consegue comentar lá. Uhum. E aí você consegue comentar, tipo, frase por frase, se você quiser comentar, né? Então é um leitor muito ativo, e às vezes, assim, a pessoa nem comenta lá, mas ela vem falar com você sobre o que ela leu. Então, assim, é uma leitura realmente empenhada, né? Porque é isso, é movida por paixão, né? E também tem, por exemplo, a coisa das leitoras betas, né? São amigas que betam, geralmente do mesmo fandom. E é tudo sem custo, porque, né, ninguém recebe para fazer nada. E até tradução, né? Quando a fanfic é muito boa dentro de um fandom, uma pessoa fala, nossa, eu preciso traduzir isso aqui. Então, assim, você tem várias traduções feitas de maneira informal e sem remuneração. Então, tem vários trabalhos. Isso sem contar as fanarts, né? Quando a pessoa gosta, que não é fanart do artista, é uma fanart da fanfic. O que eu acho genial. Porque, assim, não é simplesmente uma fanart do Jimin, não. É uma fanart do Jimin naquela fanfic tal, que ele tá, assim, caracterizado dessa forma. Então, eu acho incrível. E aí, tudo isso gera esse senso de comunidade ainda maior, né? E eu acho que essa é a resposta também, porque talvez, assim, as pessoas possam pensar, né? Por que escrever fanfic, então, se elas não são remuneradas, né? Você não tá ganhando nada com isso, que é uma visão bem liberal capitalista, né? Por que você vai fazer se isso não te gera nenhum lucro? E é isso, pela paixão, né? Primeiro, pelo prazer de imaginar a história.
É um hobby, né? Parabéns, ó, apresentando, né? Hobby, pessoa, hobby. Mas esse prazer de imaginar a história e o prazer de compartilhar essa paixão, né, por esse artista, por essa história original, enfim, com outras pessoas que entendem o que você está pensando e sentindo. Então, todo esse senso que Sim. você cria, né, ao redor disso. E eu acho que tu puxou um ponto bem interessante também. Eu estava conversando, acho que com Bruna esses dias, sobre a importância da gente ter hobby, né? Eu voltei a fazer colagens, eu estou pintando também. Fica bonito? Nem sempre, mas é pelo hobby, né? E aí essa coisa também da gente também adorei que começou na festa do pijama, as fanfics de Bruna. E é muito interessante isso que você falou também, porque, assim, apesar de, né, a grande maioria estar publicando ali e escrevendo como hobby, né, como uma forma de relaxar, de se distrair, de escrever algo que queria, alguma coisa que queria viver, etc., é também uma forma, né, eu acho que existem várias mulheres que criaram os seus próprios nichos, né? Os seus próprios negócios a partir dali, né? Se a gente for Nossa, pensar que o livro da Sofia, né, é publicado por uma editora criada por duas fãs, a editora Violeta, né? Então, elas criaram a editora e hoje todo o catálogo é de meninas, basicamente, que escreveram no Wattpad, que elas acompanhavam, né? E emprega a outras mulheres na revisão, diagramação sim. e na arte da capa, né? Que é como Linda, você linda arte. falou, né? Então assim, tem uma coisa dessa pequena economia feminista aí também, das mulheres, olha, vocês se conheceram no Wattpad, vamos fazer uma editora para publicar as fanfics que a gente gosta, né? Então, são muitas, é isso que você falou, são muitas camadas também, né, Liz? Gente, E mas até eu queria mesmo, ouvir vocês também, né? sim. E até Quem mesmo for fanfiqueira. pessoas que escrevem outras coisas, né? Nem relacionadas à fanfic, que aquele público que lê a fanfic vai depois procurar. E, enfim, é realmente uma comunidade, né? E toda essa, incluindo a economia que gira ali em torno dessa comunidade. Uhum. Cadê as fanfiqueiras para se manifestarem, gente? E aí, gente, perguntas, curiosidades. Esse é o momento. A gente queria passar um exercício para casa também, para vocês escolherem um tema e fazer uma fanfic. Escrevam para vocês mesmas. Já Escolham, tenho, Quem nunca escreveu. já tenho. Já Assim tem que aqui. eles falou porque que ela começou a escrever, pronto, já veio. Gente, como é que eu nunca pensei nisso antes? Eu vou escrever uma história minha com a Miley Cyrus. Pronto. Adorei. boa. Manda o link pra gente depois. Tem uma minha que é com a Dua Lipa, só que a Dua Lipa com um dos meus faves. Então, assim, a Dua Lipa também é a minha cantora, talvez a minha cantora preferida. E aí eu juntei com um dos meus atores preferidos. Então, assim. Amo. Clara, Oi, tudo bom? tudo. É, eu, eu achei muito interessante, porque teve uma parte que alguém falou, eu não lembro, desculpe, que eu não sei se foi no chat, eu não sei mais onde foi. Quase 10 da noite, pessoal. Relevem, por favor. É, que criou muitas histórias na cabeça quando adolescente, mas que nunca chegou a escrever de fato. Meu Deus, eu me vi muito nisso, porque eu criei várias histórias com Leonardo DiCaprio, entendeu? Nossa, várias histórias do tipo como eu iria conhecer Leonardo DiCaprio. Então, eu Não ia para acredito. Nova York, e aí acontecia isso, acontecia aquilo, e aí ele me atropelava, veja bem, viu? Olha a ideia louca da mulher. Ele me atropelava, eu tenho essas Um histórias dorama. assim, muito, muito drama, exatamente. E eu tenho essas histórias assim, mas assim, nunca cheguei a escrever nada. Porque parece a sensação que se tem é que, nossa, mas você vai escrever sobre isso? Que é justamente esse olhar da sociedade para a gente mesmo, né? Totalmente. E Internalizado. aí eu fiquei muito encantada, porque eu lembrei de todas as minhas histórias aqui. Rapaz, muitas histórias. E eu nunca parei para escrever. Olha aí a oportunidade, né? Pode ser que
Gente, por favor, escrevam. E podem Escrevam e mandar pra mandam um gente, que link. a gente vai adorar ler. Criem todo mundo, quero todo mundo criando conta na Wattpad agora. Essa é a de lição não de ser casa. digno de ser escrita, exatamente. Exatamente. Posso passar, Clara? Pode, vontade. Júlia. Claro, Eu sei que é estamos de juntas. Júlia com Taylor Swift. Estamos juntas de mãos dadas, Clara, porque quando a Su falou sobre essa questão de ficar imaginando, eu falei, vai, então, na minha vida eu sempre fui fanfiqueira, de várias formas, com literatura, com música. Só que eu acho que muito além dessa questão de tipo, pô, vou escrever uma merda dessa, né? Tipo, uai. Eu acho que, para mim, pegava muito a questão da questão do erotismo mesmo, sabe? Porque sempre era uma coisa muito romântica, né? Tipo, envolvia muita questão de romance, etc. E eu pensava, gente, que coisa feia escrever um negócio desse. Nossa, toma vergonha, sabe? Mas, assim, eu sinto que abriu uma porta. Quem sabe, né? Tipo, gente, sempre fui funkeira. Agora estou me descobrindo. Minha Eu nova amei, orientação sexual. sim, sua nova skin. Eu amo que é um chá revelação também, né? Aham. Das fanfiqueiras. Porque, essa coisa que Júlia puxou, eu acho super interessante, que é da ideia do, ai, mas é romântico, ai, mas é sobre sexo, ai, não vou escrever isso, né? Isso não tem importância, isso não é legal, o que é que vão pensar de mim? E aí, eu vou falar sobre, eu acho que a mulher que mais abriu espaço para a gente falar sobre essas coisas com liberdade na atualidade, que é a Annie Ernaux, gente. Se vocês leram, né, a gente vai discutir, inclusive, esse livro esse mês, que é o Paixão Simples, assim, a Ernaux fala as piores atrocidades nesse livro, e ela não está nem aí, ela é ganhadora do Nobel, inclusive, né? Então, assim, Suzy, eu tô terminando de ler, Paixão Simples. E eu lendo o livro, falo, minha gente, essa mulher, amiga, vamos ser amiga? Porque, assim, eu tô assim, meu Deus. Eu te entendo, eu entendo o que você está pensando, querida. sim, e é muito maluco, assim, porque se a gente for ver, né, os homens, eles conseguem ter completa liberdade para falar as coisas e o povo ainda dizer, nossa, poesia, né? E o nosso desejo tem que ficar sempre sendo reprimido, sempre, né? Exatamente. Então, e dentro da nossa própria cabeça, a gente tem sempre alguém dizendo, não escreva O isso, anjo do porque é lar. ruim, porque é feio, é o anjo do lar. Sempre um anjo do Exatamente. lar ali falando. Eu até queria puxar, então, uma coisa, aproveitando. Eu vi que tem mais gente levantada, mas eu preciso puxar daqui do que a gente está falando, dessa coisa de não achar que é digno de ser escrito, não. Ai, nossa, que história idiota, não tem nada a ver. E, sim, cara, escreva, porque às vezes você não precisa publicar, mas escreva, que talvez você lendo, depois você fala, tá, não era tão idiota assim, né? Mas escreva. Por quê? Por que que a gente precisa se podar tanto, né? Mas aí, uma coisa sobre a fanfic é justamente isso, né? De que por ter de tudo, também tem muita fanfic que é mal escrita e que é mal construída. Que não são coisas, não é a mesma coisa. Tem fanfic que é mal escrita e é bem construída, e tem fanfic que é bem construída e é mal escrita. Quem lê sabe do que eu tô falando. Mas tem fanfics também extremamente bem construídas, profundas, né? Enfim, tem drama, tem coisa que é leve, tem mesmo de tudo. E aí tem, aqui é o ponto que eu queria chegar, para a gente falar sobre essa questão do desejo, enfim, nas fanfics problemáticas, tem fanfics problemáticas. E eu acho que aliás, eu tenho certeza que todas nós, leitoras de fanfics, temos pelo menos uma fanfic problemática de estimação, sabe? Aquela assim absurda que a gente gostou e a gente lê com uma mão na tela e a outra mão na consciência, assim, que a gente tipo, não devia estar gostando disso. E aí, eu acho que tem uma questão, assim, para a gente refletir sobre essa coisa das fanfics problemáticas, principalmente quando a gente está pensando nesse contexto de publicação à margem, né? Feita por mulheres e para mulheres, porque, para mim, a ficção tem duas funções, assim, né? Uma é naturalizar as coisas, que eu acho que é o mais comum, né? A gente discutir dessa forma, que a gente sabe que a ficção, a arte em geral, né? Pode ser um instrumento de poder nesse sentido, né? Até de construir, de reforçar uma determinada mentalidade, uma visão de mundo, enfim. Mas tem uma segunda função que eu acho que às vezes a gente deixa passar, especialmente quando a gente está falando de coisas de mulher, essa coisa de reprimir o desejo e tudo mais, que é a ficção como espaço de explorar,
né? E aí, para você fazer isso, para você explorar de fato, você precisa desligar esse julgamento interior, inclusive, né? Verdade. Para explorar certas questões, para explorar certos plots, para explorar coisas assim que eu acho problemático. Pô, isso aqui é um tipo de cena, um tipo de personagem que eu acho problemático. Como eu escreveria? Ou por que eu gostei de ler isso aqui, que eu achei péssimo, que eu achei super problemático, né? Então, assim, é um momento muito de vulnerabilidade até, né? De você, de fato, explorar essas questões todas. E aí, tem uma fala que eu já citei essa pessoa, né, Ana Carolina, que eu queria trazer também sobre fanfic. Ela esses dias fez uma newsletter sobre fanfic, e aí tem várias frasezinhas muito legais, e uma delas é: só na fanfic se projeta um desejo profundo que não se confessaria nem a si mesma. Então, assim, acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, e que isso é muito fanfic mesmo, né? O desejo é algo muito central, mesmo quando não há necessariamente questões sexuais ali, porque a própria motivação para escrever fanfic vem de um eros, né, no seu sentido mais original, assim. Então, a fanfic é um espaço de ficção onde as mulheres podem explorar plots, podem explorar ideias, construções narrativas, o estilo de escrita, né? Totalmente livre, mas também, e principalmente, pode explorar desejos, não só desejo sexual, mas desejo sexual também, por que não? Com certeza, né? Então, eu acho que, assim, a fanfic é um espaço saboroso, né? Para você fazer, para você explorar as coisas. Uhum. E aí é isso, você precisa ir sem julgamento. Ah, gostei dessa fanfic problemática, gostei. Ah, minha fanfic é problemática, é problemático. É isso que temos. Porque eu acho que tem questões até, assim, sociais e de identidade nossa, que às vezes você não estava se tocando até você ler uma fanfic problemática e gostar, entendeu? Então, assim, muitas camadas. Sim. Lília. Oi, gente. É o seguinte, eu posso estar... Como eu não sabia que era uma fanfic direito, eu achava que era outra coisa, eu posso estar fugindo um pouco do tema aqui, então se vocês falarem, olha, Fia, você tá out, então vocês me corrijam sem problemas. Mas quando vocês começaram a falar dessa coisa de construir o universo, né, enfim, de outras coisas, eu só lembrei de um podcast que eu ouvi, não sei se foi esse ano ou ano passado, mas falando sobre aqueles shiftings. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, que é o podcast até chamava o Shifting e a Fuga para Hogwarts, que é um bando de gente que se une em torno de uma história que foi criada. E eu fiquei com a impressão que era mais homem fazendo isso. Mas aí eu ia perguntar se tinha isso no universo fanfic. Mas é o seguinte, eles fazem tipo umas meditações, um negócio meio para a pessoa sair do corpo, e aí é como se ele acordasse nesse universo. E aí eles escrevem e vivem nesse outro universo. Gente, eu fiquei assustadíssima com essa história. E aí parece que é um negócio que está falando mesmo. E tem, assim, pais preocupados, levando no psicólogo, porque aí a pessoa meio que quer deixar esse mundo, porque ela cria esse outro mundo, que lá ela é super-herói, que lá ela voa com Harry Potter e tudo mais, né? Então, e aí eles montam esses roteiros coletivos, né? E aí tem essa aspiração que a pessoa entra. E aí eu fiquei pensando, tem disso nesse mês, será que eu tô confundindo? É outra coisa? Eu vou até posso até mandar o link. Ah, manda no grupo. Quero saber como é que faz, eu quero entrar na minha fic. Eu fiquei assustadíssima. Eu falei, gente, mas assim, a bruxaria dá ruim, né? Não é da boa, não. Mas eu nunca ouvi falar de nenhuma fanfiqueira fazendo isso. Aí eu não sei se tem, tipo, é coisa meio de hipnose e tal, mas eu sei que, assim, que eles se juntam e montam histórias coletivas, né, nesses universos paralelos, que tem normalmente a ver com personagem. Sim. Então, assim, as pessoas querem deixar essa vida para morar em Hogwarts. Chama... Gente, que loucura! Parada. Enfim. Aí queria ver se tinha alguma coisa desse gênero, se nós somos mais sensatas, enfim, não é verdade? Eu acho que com sim. certeza. Com certeza. Eu nunca vi, assim, nenhuma dessas, nenhuma experiência parecida, assim, né? Vixe! Que loucura, gente. Tô chocada, eu não tinha conhecimento sobre isso, tô chocadíssima. Mas como é bruxaria do mal, né? Melhor não.
Eu acho que é melhor continuar nas fanfics, né? Eu gosto da minha vida também, então, assim, né? Nossa, Não, mas fiquei tranquilo, só curiosa. Eu vou abrir aqui fiquei curiosa para Eu saber abri também para ver depois. se tinha, né, sei lá, se tem algum tipo disso, né, nesse universo também, ou se isso é que é uma extrapolação, eu tenho certeza. Mas fiquei curiosa para ver se tinha alguma coisa do gênero e tal, então, por favor, passem adiante. Mas obrigada. Provavelmente não tem fanfiqueiras fazendo isso, porque se tivesse, já teríamos visto reportagens falando, vejam como essas mulheres são histéricas, fora da verdade. realidade, um perigo à sociedade, vamos cancelar tudo e prendê-las e exorcizá-las, etc, etc. Pode ter mulher participando, mas não deve ser não deve ser através das fanfics, a partir das fanfics, eu imagino. Verdade. Tami, Eu tava aqui distraída lendo no artigo o negócio que a Lilian mandou. Gente, parece, sei lá, uma meditação, um negócio meio estranho, assim, tipo, parece uma meditação guiada, mas você meio que, sei lá, que coisa doida, enfim. Por isso que eu perguntei, será que toma um negocinho? A Tati falou que não. Sei lá, um chazinho de cogumelo. Então, mas eu ia falar que eu tava lá fazendo comida e ouvindo, por isso que eu não tava aqui no chat nem nada, mas essa parte que vocês falaram da adolescência, de não se permitir, etc., eu acho que eu entro muito nessa. Tá bom, Tati, a gente sabe que você é uma pessoa, é uma pessoa dentro de uma normalidade. Eu era essa adolescente que também queria me distanciar das coisas, que era tipo assim, eu não tenho fã, eu não sou fã de ninguém, não sei o quê, aquela coisa assim, porque fã é histérica, aquela coisa toda, e aí eu era criança, tipo, inteligente da turma, então, tipo assim, né, não vou gostar dessas coisas, essas baboseiras, etc. Não sou como as outras, é bem isso, assim. E é uma hoje em questão dia eu idiota. sou como todas elas. Eu sou igual a vocês, somos todas amigas. Mas era bem isso, assim, tipo assim, eu não gostava não usava nem rosa, porque eu não queria ser menininha, essas coisas assim, né? Então, tem essa parte. Mas, quando vocês. Foi você, alguém que falou que era adolescente, que pensava essas coisas, mas nunca escreveu. Gente, eu era todo mundo, né? Assim, eu Todo era. mundo, todas as mulheres, Eu era aparentemente. se eu for olhar por esse lado, eu era a fanfiqueira mora, assim, porque eu fazia o teatro no chuveiro, entendeu? Até eu me encontrar. Gente, nenhuma experiência individual. Eu tô percebendo isso nessa oficina, nessa mesa. Socorro. Sim, até hoje eu faço, tá? Eu faço Até hoje isso eu até faço, hoje, mas aí sim. depois eu sento e escrevo. Aí depois eu falo, pô, sai do banho molhado com a toalha e vem. Essa é a diferença. Vou tentar essa inspiração para fazer a lição de casa, então. Porque é isso, assim, gente, a minha imaginação é muito fértil, eu acho que de todo mundo. Eu imagino mil coisas. Eu era fã do Orgulho e Preconceito, gente. Quantas vezes eu achei que eu estava conhecendo o Mr. Darcy na minha vida? Gente, água cara! Tipo assim, eu escrevo cartas. Eu escrevo cartas falsas para amigas dizendo que era de meninos. Recortava até letras de revistas para ser misterioso. Era um fanfic que dava ruim, mas eu... Gente, eu tinha namoradinhos falsos, que a minha amiga fazia isso. Só que no caso ela ligava pra mim, tipo, eu tava na casa de algum parente, uma coisa, ela ligava pra mim fingindo que era o menino, entendeu? Aí tinha até a fotinho que a gente tirava de revista, completamente maluca. Bom, as pessoas têm um ponto, né? A gente é maluca mesmo. Quanto a isso, Ai, concordo, realmente, idiotas. porém, somos orgulhosamente malucos. É isso aí. Gente, mas eu tô Camila, chocada como nenhuma experiência é individual, porque eu era igual a Clara, assim, né? Às vezes eu ia, sabe aquele caminho longo de ônibus que você faz? Eu sentava na janela e ficava, como eu vou conhecer Leonardo DiCaprio?
olhando a Clara, janela. e olha, eu não sei se isso era algo comum, né, na nossa adolescência, mas ele me atropelava também, né? A gente devia ver isso muito em filme. Muito filme em Nova York. Como a gente. E agora Ele me cantando assim, levava com flores no hospital, entendeu? E aí começava o romance, é isso. Eu tô chocada Adorei que o isso. ser atropelada por Leonardo DiCaprio é o ser vendida para o One Direction da geração de vocês. Simplesmente. Não, gente, Ah, e eu acho que eu ainda acho que fora isso, ajudou, talvez, pelo menos para mim, ajudou a entender muito da orientação sexual, porque eu ficava ficando com mulheres e falava, minha gente, tá certo algo errado isso, essa amizade comigo. feminina, tá certa. Foda-se, vou pensar do mesmo jeito, sabe? Então, assim, envolvia toda essa culpa, a culpa já de pensar que é romance e essa culpa também, né? É Sim, muito bizarro, realmente, nenhuma experiência individual. é verdade. posso puxar um negócio, então, da Júlia, que eu tava na dúvida se eu falava ou não. Se tiver mais alguém para falar, pode falar, porque eu já falei demais. Mas se não tiver, fale agora ou cale-se para sempre, quem quiser falar. Mentira, é porque tem uma coisa que eu coloquei aqui, eu falei, tá, vamos ver como é que o negócio vai fluir, se eu falo ou não, porque aí eu acho que já adiciona mais camadas aqui para essa questão da fanfic, principalmente para quem não está acostumado com fanfic. Mas, uma coisa que eu queria. Tá, como que eu explico isso? Tem muitas fanfics BLs, né? Não sei se vocês sabem o que é BL, Boys Love, né? Relacionamento entre homens. Entre homens, E aí, eu não vou saber falar qual que é a proporção, enfim, se tem mais BL, se tem mais hétero, eu mesmo escrevo as duas coisas, mas é uma quantidade significativa. Assim, de fato um nicho BL ou GL, né? Como a Júlia falou aqui. Eu vejo mais BL, assim, é mais comum e tem um motivo para eu estar falando deles especificamente, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje e com o que a Júlia falou. Por quê? Os BLs, não necessariamente como fanfic, como literatura mesmo, como nicho da literatura, surgiram no Japão entre os anos 70 e 80, com uma literatura, tanto novels quanto mangás, de mulheres hétero, normalmente, talvez bi, mas enfim, mulheres que se identificavam normalmente como hétero, para mulheres, né? E aí, um dos pontos principais era que, quando assim, eu vi alguns vídeos explicando sobre por que essas mulheres escrevem, que até tem uma discussão que eu acho bem ruim de colocar as mulheres que são pejorativamente chamadas, às vezes, de fujoshi, como alguém que está fetichizando o relacionamento entre homens e tal. É uma interpretação bem torta dessa coisa do BL, de como surgiu, inclusive. Por quê? Dos pontos aqui era que o BL era uma forma, lembrando que a gente está na década de 70, 80, no Japão, era uma forma dessas mulheres que, na maioria das vezes, eram adolescentes ou jovens adultas que estavam iniciando, né, a vida sexual, ou que tinham acabado de iniciar, enfim, explorarem essas questões sexuais nas suas histórias, porém sem se comprometerem, sem se expor, porque, afinal, são dois homens ali, então não sou eu. Uhum. E a gente volta àquela coisa assim, a gente quase sempre, mais que a gente disfarce e tudo mais, é o que a gente se imagina ali na fanfic, principalmente quando é essa coisa da SN, né? Quando é nesse formato dessa pessoa ali, dessa personagem fictícia que vai encontrar aquele outro e tal. E aí, eu acho também que eu, pelo menos, faço muito isso, de imaginar, e eu tenho medo que façam isso comigo, mas tudo bem se fizer, mas assim, eu geralmente faço, e eu tenho medo que façam comigo, que é de imaginar a personagem principal como a pessoa que escreveu, quando eu conheço a pessoa. Então, assim, às vezes é até imediato, assim, automático, não tem como muito separar, a não ser que a pessoa marque muito bem que é totalmente diferente dela. Mesmo assim, às vezes não funciona. Então, era uma forma dessas meninas se distanciarem, né, dessa cena, dessa coisa, dessa questão sexual que elas queriam abordar, mas sem se expor, tipo, sem dar brecha para vocês pensarem que sou eu. E também, logicamente, esse relacionamento, elas não sabiam muito sobre isso. Então, assim, tem umas coisas muito sem sentido na forma como essa questão sexual é desenvolvida ali. Mas era uma forma de você explorar isso, né? Então, primeiro essa questão. Então, você consegue explorar essa questão sexual e refletir até sobre a sua sexualidade, obviamente, mais do que sobre dos homens, né? Mas sem se comprometer, né? Não, estou escrevendo sobre dois homens, não tem nada a ver comigo. Não tem nada, não sou eu.
Mas tem um outro ponto também, que eu acho que é muito pouco explorado quando a gente fala disso, que é o BL permite que você crie, então, esse relacionamento entre dois homens, né? Um relacionamento que não está, de forma alguma, envolto por questões de gênero, né? Então, assim, não tem nenhuma dinâmica de poder ali, nesse casal, relativa ao gênero. Então, assim, o BL não era só onde você podia explorar as questões sexuais, sem se expor, mas também onde você podia explorar a própria ideia de um relacionamento onde há equidade entre os dois, né? Os dois personagens ali. E aí você pode explorar outras questões que você tem liberdade para explorar outras questões que, quando você tem a questão do gênero, já fica diferente. Por exemplo, a questão da classe, né? Até mesmo questões problemáticas, né? Assim, é diferente. Um relacionamento problemático entre dois homens é uma coisa. Um relacionamento problemático entre um homem e uma mulher é outra coisa. Você está falando de uma opressão estrutural, né? Então, questões de identidade, você vai tratar de forma totalmente diferente. Tem uma questão também que normalmente, não são todos, mas normalmente esses BLs não levam em consideração, tipo, imagina um mundo onde a homofobia não existe, ou se existe, aparece muito pouco, ou não vai impedir o casal de ficar junto. E aí, tem uma coisa que me pega muito, que aí eu queria trazer também para a discussão, que é a gente, né, nós mulheres, até achou, e até hoje eu acho que acha, mais fácil imaginar um mundo, porque na ficção você pode imaginar o que você quiser, o que você quiser mesmo. Mas a gente achou mais fácil imaginar um mundo sem homofobia, ou pelo menos onde a homofobia não impede esse casal de ficar junto, não causa grandes estragos. Às vezes até a homofobia até ajuda o casal a ficar junto quando ela existe. A gente achou mais fácil imaginar isso do que imaginar um mundo onde não exista opressão de gênero, ou onde a dinâmica de um casal heterossexual não seja pautada em nenhum momento por gênero, né? Por questões, não tenha nenhuma opressão de gênero, nenhuma dinâmica de poder envolvendo gênero ali. E aí, convenhamos que quem escreve ou quem pensa sobre isso, realmente é difícil fazer isso. Até mesmo quando eu, por exemplo, escrevo romances héteros, que eu tento fugir um pouco desses estereótipos, né, enfim, dessas questões, ou imaginar uma coisa diferente, né? Mas é muito difícil, porque você sempre vai cair em algum estereótipo, você sempre vai esbarrar em algum estereótipo, mesmo que você não queira, sabe? E aí eu já de volta para a questão das fics problemáticas, porque às vezes tem fics problemáticas que envolvem questões de gênero, acho que a maioria envolve questões de gênero. Então, eu acho que os BLs permitem você explorar problemáticas que, quando você está tratando de um relacionamento entre um homem e uma mulher, ganha outra, é diferente. Né? Porque por mais que você tenha, tem lá um que é mais frágil, um que seria o estereótipo do mais afeminado, mas isso não interfere, né? Não é uma questão estrutural, você não tem uma dinâmica de poder entre esses dois, inclusive, às vezes isso torna até mais interessante a história, né? Quando um é mais fraco, mais assim, porque você tem uma questão da identidade e tal. Que quando você está falando de mulher, se você quer, por exemplo, fugir do estereótipo de que a mulher é fraca, às vezes você pode cair num estereótipo do outro lado, né? Assim, então você vai ter que diminuir o seu protagonista, homem, ou você vai ter um estereótipo sobre ele para conseguir fazer outra coisa. Então, assim, é muito difícil montar o quebra-cabeça, né? Sem cair em nenhum estereótipo de gênero. E aí eu acho que isso é uma coisa que, assim, ninguém geralmente se cai nessa de mulheres loucas fetichizando homens. Fetichizando gays, e nem são gays que a gente está fetichizando, são homens que provavelmente são héteros, né? Por exemplo, nos chips do K-pop, enfim, mas não deixa abaixo. É uma coisa que se pensa muito pouco, né? Por que as mulheres escrevem? Eu acho que falta essas perguntas. Por que as mulheres escrevem isso? Por que as mulheres gostam disso aqui? E eu acho isso, assim, que porque também a fanfic é esse espaço que não se fala sobre muito, né? Então, essas perguntas que são essenciais também, né? Que problematizam também, não chega muito nesse universo, né? Porque é um espaço assim, ninguém liga, o mercado editorial não liga, ou quando liga, tipo, aquelas editoras ou mais assim, ou feita por fãs, ou etc. Mas, assim, eu acho que... E também, dentro do próprio feminismo, né, a gente tem uma série de julgamentos em cima das meninas que escrevem, que leem fanfic,
Uhum. dentro do próprio feminismo, né? Então, assim, não vem como e eu acho que essa questão que você pontuou, né, de tipo assim, a gente tem essa dificuldade de escrever um mundo onde... Porque a literatura é o lugar da experimentação, né? Já disse Suzette Radinelli e tantas outras também, né? Então, é um mundo que você pode construir qualquer coisa, absolutamente, né? Uhum. E eu acho que isso cai também na ideia, né? A gente estava até conversando sobre isso um tempo desse, que as mulheres escrevem muita distopia, muitos mundos onde as questões de gênero estão muito piores. Uhum. Mas raramente a gente imagina mundos onde estejam melhores. E se a literatura é o lugar da imaginação e do sonho, a gente precisa dessas narrativas que vão minando, né, essas opressões, que vão construindo Sim. novas possibilidades, né? E eu fico pensando também que... Pode falar. Quer Não. falar? Que tem várias críticas assim que acontecem, né? Inclusive, quando a gente fala, por exemplo, de K-dramas, né? As pessoas falam, tá idealizando o papel masculino, estão escrevendo homens assim, Uhum. assado, né? E eu fico pensando, tá, mas se na televisão, se no que as pessoas assistem, as mulheres não veem homens nesse modelo, no modelo que não é problemático, né? Se a gente não cresce vendo perfis masculinos e de mulheres que rompem com esses padrões socialmente impostos do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é ser gay, do que é ser lésbica, então a gente vai continuar reproduzindo a mesma coisa, né? Então, se a arte é o espaço do sonho e da experimentação, né? E a fanfic é um reflexo disso, né? Eu acho que a gente precisa deixar as mulheres terem mais liberdade e também da gente romper com isso, né? Sair da ideia de quadradinho, e perder o medo também de se representar naqueles espaços, né? Eu Sim. acho que isso é muito claro, inclusive com algo que você falou, a gente tem muito mais BLs, muito mais boy lovers do que girls lovers, né? Então, assim, Uhum. é muito menos relacionamento entre mulheres, né? E é um lugar que a gente pode saber sobre isso também, como a Júlia falou, né? E descobrindo a própria sexualidade ali, o que é que eu gosto, quem é que eu imagino, é só com meninos, é com meninas, etc, etc, né? Inclusive, tem uma coisa, não se aplica só à fanfic, né? Mas eu acho que diz muito sobre isso que você trouxe, de a gente precisa ter outros ideais, né? Porque é isso, a ficção, ela também naturaliza. Então, vamos usar o naturalizar para o positivo, né? Eu quero naturalizar o cara que é sensacional, perfeito, maravilhoso, que me apoia, que me vê como igual, que eu acho que é o grande desafio, né, de quem escreve romance, é de fazer esse par ter essa equidade, que a gente talvez só conseguisse, né, naquele momento no BL. Mas vira e mexe, surge uma discussão, não sei se é uma discussão, mas assim, meio que uma tretinha no Instagram e no Twitter dos livros, né, enfim, sobre homens fictícios, né, que ai, nossa, é totalmente fora da realidade. Aí você vai ver, o cara simplesmente respeita a protagonista, né? É a coisa mais básica do mundo. E aí os homens estão, porque as mulheres agora estão lendo ficção e esperando, né, que a gente seja como os personagens ficcionais dos livros. O básico, né, assim, apenas o básico, respeitar a mana, vê-la como uma igual. E aí tem toda uma lista, né, de não bater na protagonista. Uau! Você está esperando que um homem, na realidade, não bata em você. Uau! Que maluca, né? Tá imaginando uma coisa totalmente fora da realidade. E assim, é uma discussão real, né, que acontece. Então, eu acho que a gente precisa. Eu realmente prefiro o lado, inclusive quando eu estou escrevendo, mas também quando eu estou lendo, eu prefiro a coisa da subversão, assim, prefiro imaginar coisas que eu gostaria que existissem, né? E não Sim. coisas que eu não gostaria que existissem. Até porque, gente, a gente já vê muita coisa ruim na vida Exatamente, real, a gente já exatamente. vive muita coisa real, né? Então, assim, dessa coisa de, nossa, como que você é mais uma doutora em história e gosta de fanfic? Exatamente por isso, porque assim, eu chegava num ponto que eu não queria saber da realidade, eu queria saber de dois idols de K-pop, dois meninos lá do K-pop se pegando. Fim. Era isso que o cérebro estava pedindo, sabe? E eu sobrevivi assim. Sim. Ai,
Elis, eu acho que a gente já pode finalizar. Eu adorei o Sim, papo. Mas eu eu queria também. mesmo que vocês, acho que a Elis vai concordar comigo, que vocês tirassem essa semana, hoje, da cachola de vocês, isso que vocês imaginaram. Não importa com quem seja o cenário, mas escrevam, né? Só como um exercício de escrita mesmo, né? Vou colocar aqui meus desejos no papel, o desejo da adolescente que eu fui, o desejo da Aham. mulher que eu sou também, né? E Ó, que só vai ser possível na ficção. olha, Fala. sugestão para o próximo webinário, uma oficina de De fanfic. A fanfic. gente pode fazer Amei! assim, criar um personagem, tem uma orientação, né? Porque Sim, eu acho mais interessante, talvez, assim, das características. Nessa oficina a gente vai criar um personagem, ou nessa oficina a gente vai criar um ambiente, uma sei lá, história. ou um personagem, um Perfeito. ambiente, enfim, vocês que sabem. Mas vamos para o próximo webinário fazer essa oficina que eu vou amar. Super top. Amei! Olha aí. Eli já está comprometida. Muito boa Já, ideia, Mari. já Amei. vou salvar na minha agenda. Ai, gente, só queria agradecer a vocês que Foi vieram ótimo. assistir, que ficaram até agora. Agradecer a Elis. Infelizmente, Sophie teve problemas, né? Acontecem coisas online, realmente, é complicado, né? E Hum. é, o interior do estado está passando por algumas coisas assim. Ela mora em Caruaru, né? Ela já ficou uns 4 dias sem energia, sem internet por lá, porque estavam fazendo algumas modificações. Ela já tinha me falado, inclusive, mas a gente estava esperando que corresse tudo bem hoje, mas enfim, ela mandou desculpas aqui pelo 4G. Mas eu acho que foi ótimo papo. Amiga, obrigada por ter topado, por todas as Eu que informações que você agradeço o trouxe. convite. Foi muito legal, muito bom. Eu já tenho um compromisso. E obrigada a vocês também, mulheres, Meninas, por ficarem com a gente até essa hora na segunda-feira. né? E uma segunda-feira longa, né? Para quem está seguindo, participando do webinário. Então, realmente, agora Pois todo mundo vai é. sair daqui, criar uma conta no Wattpad, caçar uma fanfic para ler com o nicho que você gostava. Procure lá, Leonardo DiCaprio, atropelada por Leonardo DiCaprio. Vai ter a É primeira que vai isso. aparecer é a da Suzana. Anônima. Beijo, gente. Até Beijo, amanhã. Amanhã é o último tchau. dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.